Olá! Hoje vamos conversar com o fisioterapeuta Ricardo sobre saúde ocupacional. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, olá, como vai? Como é que vai indo a vida? Correndo para lá e para cá? Muito bem, graças a Deus, trabalhando bastante. Trabalhando muito, né? Isso. Ricardo, conta para mim, o que é essa saúde ocupacional? Isso aí é bem abrangente, é mais restrito? Como é que é a atuação do fisioterapeuta? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Isso. Bom, primeiramente, é importante salientar o que a própria Organização Mundial de Saúde coloca como sendo saúde, né? Que é um estado de adaptação do ser humano frente ao meio físico, psíquico e social, onde ele se sente bem, não apresentando nenhum sintoma de algum malefício, de alguma coisa que traga a ele algum problema. Colocando isso para o lugar do trabalho, se tem o mesmo contexto em saúde ocupacional. É onde ele, no ambiente de trabalho, possa estar adaptado ao meio físico, psíquico e social do trabalho, sem perder esse contexto de saúde trabalhando. Isso vem a ser a saúde ocupacional. Então, o profissional saudável. Exatamente. Trabalhar com saúde, manter a saúde trabalhando. E todo mundo sai ganhando também, né? Sem dúvida alguma. Sai ganhando a saúde do trabalhador, o empregador também, porque não vai ter a tal da falta ao trabalho, que a gente chama de absenteísmo, é isso mesmo? Exatamente, absenteísmo. Veja bem, existe uma expressão, até mesmo bíblica, que diz assim: ganharás o sustento, o pão do teu sustento com o suor do teu rosto. Isso, à primeira via, até cheira como um castigo, mas num contexto que se vive hoje, não se tem como aceitar que o indivíduo possa ter a chance de perder a sua saúde, de ficar doente, trabalhando pela sua subsistência. Escravidão não existe mais. Exatamente. Então, é totalmente fora de um contexto o indivíduo perder a saúde atrás do seu sustento, do seu ganho, para posteriormente gastar esse ganho conquistado tentando recuperar a saúde que se perdeu. Então isso é uma coisa totalmente fora do contexto acaba gerando aceitável. Mais custo para a sociedade, para a empresa, para a própria família. Isso é uma coisa que entra em desacordo total com os parâmetros. Tudo que se apregou sobre saúde do trabalho, né? Na aplicabilidade da saúde do fisioterapeuta, como é que isso processa-se hoje em dia? Como é que acontece isso? Nas últimas 2 décadas houve uma mudança muito grande na formatação da produção mundial. Cada vez mais se tem a regra do produzir melhor, a um custo menor e mais rápido. Isto, em cima do próprio mecanismo produtivo, com a evolução das máquinas e tudo mais, fez com que a ferramenta humana fosse muito arrochada nesse mecanismo produtivo. E isso começou a gerar um custo social muito grande. Aí os governos começaram a observar que, ao mesmo tempo que eles teriam o lucro a partir da produtividade do trabalho oriunda do próprio trabalhador, se eles não começassem de cobrar perante as empresas, aos locais de trabalho, que procurassem a todo modo manter a saúde desse trabalhador, mais tarde o ônus desse trabalhador adoentado, afastado, fora do mercado, iria sobrecair de qualquer forma no mesmo governo. Então isso hoje em dia fez com que o contexto de saúde ocupacional fosse muito mais ampliado e se tem mais esse cuidado perante a saúde do trabalhador. Uma pergunta, que todos os nossos telespectadores estão pensando: como é que é o trabalhador? Qualquer trabalhador tem que ser um especialista em alguma coisa para ser amparado por essa saúde ocupacional, por esse processo? Ou desde a mais humilde posição de trabalho, que é tão maravilhosa e importante como um alto cargo? É para todo mundo isso? Vamos lá. Primeiro, o significado de trabalho significa dizer força por deslocamento. Qualquer coisa que exija uma ação de força sobre um deslocamento de distância gerará um trabalho. Uma dona de casa limpando a sua louça do meio-dia está executando um trabalho durante a limpeza dessa louça. Um funcionário de chão de fábrica produzindo uma peça de metal mecânica está executando no momento da sua ação laborativa um trabalho que tem
um perigo, que tem uma necessidade de controle para conseguir diminuir o máximo possível os fatores que tragam problemas relacionados à saúde. Então o trabalho está inserido em toda e qualquer atividade que possa ser executada. Então, desde a dona de casa ao esportista, que nada mais é que um trabalhador do esporte, o atleta profissional, ele vive do seu esporte, então ele precisa ter cuidados no desempenho da sua função laborativa, prática desportiva, para que isso não traga como consequência uma doença e o afaste do mercado exemplo, que ele necessita. Né? Seria Exatamente. Bem... Então, a aplicabilidade da saúde ocupacional existe aonde exista trabalho. E o trabalho é toda e qualquer ação que tenha desgaste por deslocamento. E que vai comprometer a saúde Sem se não cuidar alguma, de forma adequada. Se não fizer da forma correta. Nesse processo todo de saúde ocupacional, de bem-estar, né, entram vários profissionais. Certo. Quem são esses profissionais envolvidos nesse trabalho de cuidar da saúde do trabalhador? Vamos lá. A saúde ocupacional ela está amparada perante as normas regulamentadoras do trabalho. Essas normas regulamentadoras, já instituídas desde o final da década de 70, mas postas em práticas a partir da década de 80 e fiscalizada com maior intensidade a partir da década de 90, apregoam que hoje são indispensáveis nesse contexto do SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia, Saúde e Medicina do Trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o engenheiro de segurança e o técnico de segurança do trabalho. Hoje, por demanda legal, por exigência legal, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho ficam responsáveis pelo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é justamente aquele programa que vai realizar os exames admissionais, os exames periódicos, os exames demissionais. Já o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho ficam responsabilizados pelo PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é justamente a quantificação, a observação no ambiente de trabalho, quais são os possíveis riscos que esse trabalhador esteja inserido. Por exemplo, luminosidade, temperatura, ruído, riscos ergonômicos, riscos de acidente de trabalho. Então eles vão mapear, quantificar e vão detectar quais são os principais perigos que esse trabalhador naquele ambiente fique exposto. Isto vai embasar o médico a saber quais exames ele no PCMSO deverá de solicitar para esse trabalhador a fim de observar se ele mantém a mesma saúde do momento que ele entrou no trabalho até o momento que efetivamente então, ele vai se desligar. Que ele não adoeceu. Exato. Se ele não perdeu a sua trabalho. saúde. Exatamente. Esse adoecer no período de trabalho, você falou na tua resposta anterior de ruídos, iluminação. Então, todos esses detalhes são contemplados nessa saúde Fazem parte do rol das doenças ocupacionais. Cada trabalho ele está quantificado junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social as doenças que são inerentes a cada profissão. O Código Brasileiro de Ocupações, o CBO, ele lista todas as profissões existentes. E cada profissão dessa tem um rol, tem uma relação das possíveis doenças que os trabalhadores executando essa atividade possam vir a desenvolver, que são consideradas as doenças ocupacionais, amparadas todas elas em lei, onde um trabalhador que venha a adoecer pelo trabalho, ele vai ter um amparo muito mais intenso, muito maior, do que alguém que de repente adoecesse por uma doença não ocupacional. Então ele acaba tendo um ganho até maior em pecúlio. Interessante isso. Mas a gente já continua o nosso papo, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Ricardo para falar mais sobre saúde ocupacional. Voltamos agora com a nossa conversa sobre saúde ocupacional com o fisioterapeuta Ricardo. Ricardo, a gente estava comentando sobre as alterações que podem acontecer em postos de trabalho, as doenças ocupacionais, toda uma norma, regulamentação, as NRs que você mencionou anteriormente. Mas eu queria que agora a gente focasse um pouquinho a nossa fala na prevenção,
na fisioterapia do trabalho, que você, fisioterapeuta, né, Sim. vai saber bem como dizer pra gente aí essas dicas, essas maneiras de se portar em determinadas posturas, posições, em postos de trabalho, né? Bom, do ponto de vista ocupacional, os dois segmentos do corpo que mais sofrem alterações, doenças, são os membros superiores, os braços e a coluna vertebral. Então, as dicas que a gente pode estar passando, digamos assim, que são quentes, para independente de qual profissão os telespectadores estejam ouvindo, possam estar se fiando, cuide muito bem da tua coluna. Certo. Porque a coluna nossa, a coluna vertebral do nosso corpo, é como a coluna da nossa casa. Que no momento em que a gente vai resolver fazer uma reforma, nós podemos demolir, podemos mexer com qualquer estrutura da nossa casa, mas nós temos que manter intacta a coluna de sustentação da casa, pois senão a casa desaba. Então todos os movimentos na execução de um trabalho que possa ser realizado, tem que se preservar o máximo possível a integridade da coluna. Num levantar e abaixar peso, por exemplo, do chão, erguer um peso, não se ergue o peso com a coluna, se ergue o peso com as pernas, flexionando, dobrando os joelhos, segurando e levantando ele, não flexionando a coluna à frente. Lembrar que tem joelho. Exato. E dobrar esse joelho. Exato. Se você for carregar seu filho em casa, não adianta pegar torcendo a coluna embaixo. Dobra o joelhinho e ergue a criança, não é por aí? Vamos utilizar esse mesmo exemplo. No caso do sustentar, manter o peso erguido, existe uma regra ergonômica básica que diz: aproxime sempre o peso carregado à linha média, à frente, próximo à coluna do teu corpo. Isso faz com que o peso não fique pendido à frente, forçando torto, a coluna. Né? Então você vai carregar um peso, você traz próximo ao corpo esse peso. Quanto mais longe ao corpo você carrega o peso, mais esforço na coluna você acaba fazendo. Nós estamos vivendo uma era digital, né, de computadores e jogos, e a moçada gosta muito de jogar um joystick e telefone e tal. As doenças que afetam o membro superior, que você falou agora há pouco, né? Quais são as doenças mais comuns? O que eu devo fazer para evitar essas doenças na mão, nos dedos, Vamos lá. Né, no punho, cotovelo, Isso. né? Você está comentando do rol das famigeradas LER-DORTs. Lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Todos eles têm uma mesma origem, que é o uso excessivo repetitivo sem a chance correta do repouso. Então, tudo aquilo que se realiza de forma muito intensa, muito repetitiva, durante muito tempo, sem a chance de um repouso adequado, gera um processo de fadiga que posteriormente levará a um processo inflamatório. Esse repouso que você diz não é parar no meio do trabalho e ficar 2 horas sem fazer nada, né? Esse repouso pode ser chamado por micropausa, que são alguns segundos de repouso. Olha. Por exemplo, uma caixa de supermercado que passa num final de semana, que acaba sendo um movimento maior de compras no mercado, um dia inteiro compras, ela está fazendo repetitivamente, cliente a cliente, o mesmo movimento. Só o fato dela, entre um cliente e outro, dar uma parada, uma micropausa, uma esticada nos seus braços, uma espreguiçada, a terapia do gato. Isso, né? O gato a espreguiçada, essa mínima pausa que se dá, já é o suficiente para a estrutura muscular tendinosa se reparar a ponto de não lesar pela repetição. E não precisa nem sair do posto de trabalho, não, pode fazer sentada mesmo. No mesmo local. A ginástica laboral, que é um artifício utilizado nos locais de trabalho, seja ela a de aquecimento no início da jornada, a compensatória na metade da jornada, ou a de relaxamento, de distensionamento ao final da jornada de trabalho, se executa no ambiente, no local de trabalho. Então você não precisa sair do local de trabalho para ter alguma atitude, para ter alguma ação que te favoreça o não aparecimento das doenças ocupacionais. Você faz no mesmo local em que você trabalha. E tem pessoas, por exemplo, cabeleireiro, maquiador, que trabalha muito em pé. Né? Então a propensão maior a fazer varizes, cansaço nas pernas, inchaço. Ele também pode, mesmo no posto de trabalho, fazer algum movimento? Exatamente. Veja bem, a
Eu costumo brincar que nós não temos só um coração no nosso corpo humano responsável pela circulação sanguínea. O real coração que nós temos no corpo é a contração muscular. Isso. A partir da contração e o relaxamento dos músculos, se cria um bombeamento, pois as veias, os vasos, correm em meio aos músculos. Conforme esse músculo relaxa e contrai, ele bombeia esses vasos. No caso desses profissionais que ficam muito tempo em pé, eles acabam perdendo essa bomba muscular do retorno venoso das pernas. Então é muito importante que utilizem dispositivos que auxiliem nesse retorno. Meias compressivas, que de tempos em tempos tenham a chance de repousar o seu pé um pouco mais alto um do outro, com isso promovendo já a movimentação das pernas. Mexendo um pouquinho o joelho. Exatamente. Saindo da posição estática. O nosso corpo não foi feito para ficar parado muito tempo no mesmo local. Nós nem dormimos numa mesma posição a noite inteira. Nós precisamos estar alterando isso. Então, o manter-se estático por um período muito elevado é sinônimo de problema, é sinônimo de doença. Então, o mexer-se, o movimentar-se é de fundamental importância no que se faça. Outra coisa que a gente escuta muito conversar e sai muito nos noticiários, mobília, móveis, eles têm que estar, material de trabalho, ferramenta, eles têm que estar adaptados à pessoa. Como é que funciona isso dentro da ergonomia e da saúde ocupacional? Tudo isso está dentro do contexto ergonômico, do risco ergonômico. O que vem a ser ergonomia? A ergonomia vem a ser a adaptação do trabalho para o trabalhador. Certo. Jamais deve de acontecer o contrário. Você não pode pegar um trabalhador e obrigar ele a trabalhar no mobiliário que não seja correto a ele. Você vai pegar um trabalhador e você vai adaptar esse mobiliário a esse trabalhador. Então, eu vou fazer até uma gracinha com você, né? Esse meu tamanhinho, esse teu tamanhão. Nós não poderíamos trabalhar na mesma mesa. Não poderíamos dividir o mesmo posto. De jeito nenhum. Por isso que provavelmente o nosso posto, para contemplar as exigências ergonômicas minhas e suas, deveria de ter regulagens que, no momento em que você ocupasse esse posto de trabalho, você regularia a altura da bancada, a altura da mesa, a altura da cadeira para o teu biotipo, para a tua medida antropométrica, e quando eu ocupasse esse mesmo posto, eu regularia para as minhas medidas antropométricas. Está passando no vídeo aí algumas figuras, algumas imagens, algumas dicas de sustentação do pé, apoio do cotovelo, do braço, posicionamento em posto da cadeira. Isso, para não ficar todo largado na postura sentada, né? Deixa eu até complementar, Tânia. As pessoas às vezes imaginam que um trabalho fácil é um trabalho executado sentado. O trabalho sentado é uma das posturas mais nocivas que se tem para o indivíduo trabalhar, porque ele faz um trabalho estático numa posição de alta compressão na coluna lombar, mais propriamente entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, principal local do aparecimento das famigeradas hérnias de disco. Isso. Então, a cadeira é algo importantíssimo a ser cuidado, tanto a poltrona de casa, que é uma cadeira que se ocupa por muito tempo, como a própria poltrona de trabalho. Ricardo, nosso papo está ótimo, mas o nosso tempo está acabando. Mas você vai voltar aqui conversar com a gente um outro dia, não vai? Com certeza, contem com a gente. Vocês com certeza vão querer saber mais dicas, mais informações sobre a sua saúde no trabalho. E a gente vai voltar aqui uma outra hora com o Ricardo novamente. Obrigado pela tua atenção hoje, estava ótima aqui as explicações. Até o próximo programa.